Fala, moçadinha, que saudade de vocês! Eu cheguei de novo aí pra conversarmos do quê? Uma paradinha que tem gente já berrando lá na fanpage. Professor, cadê a aula de semântica? Bora então, semântica? E aí, moçada, vamos lá então? Bom, pessoal, vocês viram que deu uma mudadinha na nossa capa aqui do YouTube, do Facebook, deu uma mudadinha, vocês viram? Viram o novo Nonô? Curtiram o novo Nonô? Ah, o novo Nonô cheio de esquema lá, Wolverine com canetas, lápis e lapiseiras, ficou massa, né? Manda seu recadinho aí sobre o novo Nonô. Foi lá em Novo Recado? Tô esperando o seu recadinho na caixa postal, gente. Põe aí a caixa postal pra nós de novo, hein, produção? Vai da caixa postal, manda seu recadinho, manda sua prova, qualquer coisa aí. Tamo junto, certo? Outra coisa, não esquece da fanpage no Facebook. Se você tá aqui, é inscrito aqui no canal no YouTube e não foi lá no Facebook, pô, cara, vai lá, dá um curtir, dispara pra galera, aquela coisa toda. Tá rolando um monte de coisa legal, tá rolando o quê? Blog, muita coisa rolando, certo? E vai rolar o quê? Aula de semântica. Beleza, vamos falar de semântica? Vamos falar de semântica. Pessoas, você ouviu a palavra semântica? Semântica lembra de sentido. Trabalhou com semântica tem a ver com mudança de sentido, certo? Semântica igual a sentido. Pensou, apareceu numa prova. A relação semântica estabelecida, relação de sentido. Beleza? Não precisa pensar muito não. Apareceu semântica, pensa em sentido. E aí, pensando nisso, a gente tem que lembrar de alguns conceitozinhos. Então, conceitos básicos que tem a ver com semântica. Primeiro conceito, conceito de denotação. O que é uma coisa denotativa? Denotação é a palavra no seu sentido original, ou seja, no seu sentido literal, certo? No sentido do dicionário. Denotação, dicionário, ó. Denotação, dicionário. Faz assim, ó, produção, põe aí, denotação. Do D do denotação escreve dicionário. Olha! Sacaram essa ideia? Beleza? Tranquilo? Isso é denotação. Então você fala assim, os pássaros cantaram lindamente esta manhã. Certo? Os pássaros cantaram, pássaros está no sentido literal, porque eu sei que os passarinhos cantam. Piu, 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 piu. Certo? Beleza? Além do sentido denotativo, nós temos um outro, que é o conotativo, ou conotação. Conotação, conotativo, aí tem a ver com o quê? Com a aplicação da palavra no seu sentido figurado, não com o seu sentido original, com o sentido que eu posso atribuir em um contexto. Nós já falamos um pouquinho disso na relação de significado e sentido, lembra? Sentido e significado? Beleza. Lembra assim, conotação, contexto. Conotação, contexto. Professor, tem um jeitinho de fazer? Tem, ó. Põe aí, produção. Conotação, do C do conotação sai contexto. A produção me olha toda feliz assim, ó. Legal, vou ter um monte de trabalho. Sim, conotação, contexto. Bem fácil, bem tranquilo. Beleza? Gravou lá. Denotação, dicionário. Sentido da palavra no dicionário, sentido original. Conotação, contexto. A aplicação da palavra em contextos diferentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então aí vamos pensar na palavra, sei lá, uma outra frase que tenha um sentido conotativo. Ela tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra. O coração é de pedra mesmo? Não, né? É um sentido figurado. A palavra pedra não está no seu sentido original. Isso é conotação, conotativo. Que tem a ver com as figuras de linguagem também, que nós já falamos na aula de figuras de linguagem. Que se você quiser assistir a aula de figura de linguagem, clica aqui no izinho, isso, aqui no izinho. Clica no i que vai ter a aula de figura de linguagem para você aí, certo? Vamos ver se o meu slide de hoje me ajuda. Não está me ajudando ultimamente. Outra relação importante para nós, a relação de sinonímia. Sinonímia vem derivado da palavra sinônimo. Só que sinonímia não é a mesma coisa que sinônimo. Sinônimo é quando eu tenho duas palavras que têm o mesmo sentido. Sinonímia é quando eu tenho dentro de um contexto uma relação de sinônimos. Mesmo que as palavras não sejam sinônimas, mas em um contexto eu posso atribuir a relação de sinônimo para essas palavras. Sacaram a ideia? Sinonímia é quando dentro de um contexto eu coloco significados semelhantes em duas palavras que não são iguais, que não são sinônimas na realidade, certo? Então, por exemplo, assim, quando eu falo assim, a paz e a tranquilidade estavam naquela casa. Ou a paz e a tranquilidade reinavam naquela casa. Paz e tranquilidade tem uma relação de sinonímia neste contexto. Por quê? Porque neste contexto
elas têm uma relação de sinônimos, parecem ser a mesma coisa, mas, de modo geral, se você tirá-las do contexto, elas não são sinônimos. Paz e tranquilidade não significa uma coisa é igual a outra. Então tem uma relação de sinonímia. Sacaram essa ideia? A mesma coisa ocorre com a relação de antonímia. Porque se eu tenho a sinonímia é sinônimo, antonímia é antônimo. Antonímia é de Antônio. Não, né? Antonímia vem de antônimo. O que é um antônimo, gente? Ao contrário, certo? Mas lembre que antonímia é uma relação dentro de um contexto. Se dentro de um contexto tiver uma relação de antônimos, mesmo com palavras que não sejam antônimas, então eu tenho uma relação de antonímia. Vocês ouviram? É alguém me chamando. Olha só, vamos pegar aí a palavra bondoso e a palavra, sei lá, uma palavra que seja antônimo, que não seja antônimo de bondoso, mas pode ser usado assim. Ah, beleza. O João era bondoso, já José não era muito... Não era muito não, ficou estranho. Deixa eu pensar numa outra. Bondoso... WhatsApp? WhatsApp. Deixa eu pensar outra palavra. Peraí. Pausa. Aí, ó, beleza. Bondoso e tinhoso. Como assim tinhoso? Joãozinho era bondoso, já o Carlos tinhoso. Veja, a ideia é que bondoso e tinhoso são contrários dentro desse contexto, tudo bem? Mas as palavras não são antônimas diretamente, mas no contexto eu apliquei elas com relação de antônimos. Beleza? Susi, tranquilo? Muito fácil. Beleza. Mais uma relação. Vai, slides. Isso. Relação de homonímia. Nós já falamos disso um pouquinho lá quando eu falei de homônimos e parônimos, certo? Homonímia é quando eu tenho palavras, certo? Que podem ser aí a relação de homônimos e parônimos. Lembra o que era homônimo e parônimo? Melhor falando, homônimos. Palavras que são escritas iguais com sentidos diferentes. Ou palavras escritas parecidas com sons iguais. Isso é a relação de homonímia, homônimos. Então eu tenho lá o verbo ser e a palavra são, de estar são e salvo, né? De estar salvo, de estar bem, saúde. Né? Então eu tenho lá, qual outra palavrinha que pode entrar aí? A palavra sessão, com 2 S, é sessão com C. Né? Então é diferente aí, porque... a escrita é igual, a escrita é diferente, o som é igual. Então a relação de homônimos e parônimos, já falamos na aula de homônimo e parônimo. Professora, não assisti essa aula ainda. Vai aqui no izinho, que está aqui a aula de homônimos e parônimos para você também, certo? Relação de homonímia, palavras que têm escritas iguais e ideias diferentes ou sentidos diferentes, ou ainda palavras que têm escritas diferentes, mas sons iguais. Essa é a relação de homonímias. Homógrafas também, né? São as palavras que têm grafia igual e sentido diferente. Homófonas, sons iguais e sentidos diferentes. Essa é a relação aí das homonímias. E o meu slide não está me ajudando. Por quê? Porque ele insiste em não mudar. Retomando a palavra de paronímias ou parônimas, são palavras o quê? Parecidas, né? Lembra lá de comprimento e cumprimento, né? Comprimento. Se é comprimento, é de tamanho. Cumprimento é de cumprimentar, certo? Ou de cumprir alguma coisa. Muda o quê? A escrita e são sentidos totalmente diferentes. São parônimas, né? Lembra dessa relação das parônimas aí. Beleza? Tranquilaço? Polissemia. Esse conceito sempre aparece. Sempre aparece, tanto aonde? Tanto em vestibulares, quanto no Enem. Tanto em concursos, em qualquer lugar. Polissemia. O que é a polissemia? Polissemia é quando eu tenho estruturas com mais de o quê? Mais de uma possível leitura, certo? Mais de uma possível leitura. Isso é polissêmico. Quando eu tenho mais de uma possível sentido para a mesma frase, para a mesma estrutura, para a mesma sentença, certo? Isso é polissêmico. Então vamos lá. Vamos pensar numa relação polissêmica aqui. Tem uma frase muito legal. Eu sempre uso essa na aula da crase, mas vale a pena você relembrar comigo aqui. Professor, eu não assisti aula de crase ainda. Vai onde? Vai no izinho. Assiste aula de crase. Olha só. Quando eu falo assim, ó, vendo à vista, sem crase. Eu tenho 3 possíveis leituras aí. Qual seria? Vendo à vista. Eu posso estar
abrindo uma janela e vendo a vista, estou vendo a vista. Outra possível, eu vendo a vista, estou vendendo o meu zóio. E a outra possível, eu vendo de vendar a vista. Certo? Então isso é polissêmico. 3 leituras para a mesma estrutura, para a mesma oração. Isso a gente tem tanto em anúncio publicitário, tem até em quadros nós temos polissemia, em vários lugares nós temos polissemia, certo? Então, isso é comum aparecer, tanto no Enem, quanto em vestibulares, quanto em concursos. Maravilha? Polissemia. Muito bom. Hiperonômio. O que é hiperonômio? Hiperonômio tem a ver com palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Como assim campo semântico? Se eu falar assim, animais. Quais palavras podem estar relacionadas a animais? Animais pode ser o quê? Bicho, ok? Cachorro, ok? Cavalo, sapo, insetos. Percebe que a palavra animal contém um campo semântico muito grande? Porque tem vários outros animais que se encaixam aqui dentro. Isso é hiperonômio. Então, animal é a parte mais ampla. Dentro de animal tem várias outras palavrinhas. Isso é a relação de hiperonômio. Ou hiperônimo, como você preferir, certo? Com acento circunflexo, hiperônimo. Essa é a relação do campo semântico. O campo semântico que pertence às palavras. Belezinha? Sussi? Sossegadão? Tranquilos? Bora. Mais um. Vai, slide, me ajude. Ajuda eu, muda, vai. Vai. Eu não quero mudar. Agora vai. Hiponômio. O que é o hiponômio? É o vocábulo mais específico. É diferente do hiper, né? Hiper é amplo, hipo é pequeno. Então, sei lá, às vezes você falar assim, fruta, eu falo direto a fruta que eu quero, né? Maçã, morango, laranja, certo? Então, ó, maçã e morango são hiponômios. Então eu falo assim, ó, vermelho morango. Vermelho específico, daquela cor, daquela fruta. Beleza? Isso é hiponômio. Então, hiperonômio, amplo. Hiponômio específico. Certo? Belezinha? Fácil? Tranquilidade? Muito bem. E eu tenho aí a questão da ambiguidade. Ambiguidade é parecido com polissemia. Só que uma coisa ambígua é quando eu tenho uma leitura entendida com vários ângulos, né? Vários focos. Então, por exemplo, faz a frase assim, ó. Menino vê incêndio do prédio. Menino vê incêndio do prédio. Beleza. A minha pergunta é, onde estava o menino? Ele estava fora do prédio? Ele estava no prédio? Depende. Porque eu posso estar fora do prédio vendo o incêndio do prédio. O menino vê incêndio do prédio. Ou eu posso estar no prédio vendo o incêndio em outro lugar. Eu tenho uma ambiguidade, uma polissemia. Polissemia e ambiguidade caminham juntas. Percebe a ideia? Então, quando eu falo, o menino vê o incêndio do prédio, pode ser o prédio pegando fogo e eu fora do prédio olhando. Ou eu posso estar no prédio olhando o fogo no matagal do vizinho, certo? Do lado de fora do prédio. Então, isso é ambiguidade, quando eu tenho duas possíveis leituras ou mais até, que tem a ver com a polissemia, certo? Com a possível 3 ou mais leituras. Tem algumas tirinhas, algumas charges que trabalham com isso, né? Até quadrinhos aí que trabalham com isso. Ô, produção, coloca esse quadrinho bonitinho aí, ó. Veja só. Põe aí um cantinho pra nós o quadrinho. O quadrinho tá lá, a menininha fala assim, ó. Olá, me dá um refrigerante, por favor? O rapazinho fala, tá aqui. Ela diz, obrigado. Esta tampa não quer abrir. O rapaz diz, então, para ela abrir, você tem que torcer. E a menininha faz o quê? Olha para a Coca-Cola e... Abre. Pronto. Ela entendeu de um jeito diferente do que ele quis dizer. Com sentido diferenciado. Ela foi ambígua, a frase do menino, e ela entendeu com sentido diferente do que ele queria atribuir. Certo? Torcer o quê? A tampa, não a menininha torcer para a garrafa abrir. Meio sem graça? Tá, desculpa, foi mal. Beleza? Mas isso é a tal da ambiguidade. Certo, pessoas? Eu trabalhei com vocês aqui, então, os principais conceitos de semântica, que é relacionado a sentido, contexto, mudança de sentido, trabalho dentro do texto. Tem a ver com interpretação de texto, tem a ver com produção de texto. A gente vai continuar nesse caminho por mais um pouco de tempo. Certo? Valeu? Fui! Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Tá chovendo aí? Não?
Então clica no botãozinho, clica na aula anterior. Fui!